Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você conosco. Muito obrigada pela confiança, pelo desejo de passarmos esses momentos juntos. A gente vai fazer essa conversa valer a pena, não é, Yane? Isso mesmo. Estou muito feliz de estar aqui também. Hoje nós vamos... a nossa pauta é uma pergunta para você. Aonde as suas metas estão levando você? Uma coisa assim. Uhum. Porque nós vivemos hoje numa sociedade obcecada por metas. Agora, é ruim ter metas? Não, é muito bom. Né? É até necessário. É necessário. É preciso, é bom. Né? A meta é uma ferramenta ideal para a gente poder avaliar como é que a gente está se saindo. Exatamente. Né? Para nos encorajar, para a gente continuar. Né? Para mudar, se for o caso. Né? Tem tantas coisas para motivar, entende? Medir nossos progressos. Mas a pergunta é justamente para onde? Talvez seja ter meta é bom, mas que metas são essas? Aonde elas nos levam? E elas são montadas também em função do quê? Exatamente. Né? Isso é muito importante. Em função do quê? Às vezes são colocadas metas em função de comparações, tá? E essa é uma armadilha. Como é que funciona uma meta colocada em função de comparação, né? Pois é. E até em termos de ministério, às vezes. É verdade. Né? Nós estamos falando de ministério, de trabalho cristão, né? Porque junto com a comparação, tem também tem até a competição. Tem. Você compara até para competir. Agora, isso leva aonde? Qual é o resultado de comparação e de competição? Resultado é o afastamento mesmo do propósito, né? Daquilo que o Senhor tem, com certeza, porque ele é o nosso padrão e ele seria a nossa meta no caso. E quando a gente olha para a comparação, né? E a gente estabelece uma meta com o outro ou aqui, aí isso é complicado. Sabe, eu não sei, às vezes você, ou se isso... mas às vezes... a gente está fazendo alguma coisa para provar o quê e para quem. Não tem também isso, né? O que eu estou querendo provar, o que eu estou oferecendo. Tem algumas perguntinhas que são boas até para a gente na hora de estabelecer algumas metas. É muito importante, Mirtz. Creio que uma pergunta assim, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, né? É muito importante para a gente olhar para o nosso coração, sondar o nosso coração, e pedimos para Deus sondar para saber exatamente qual é a intenção daquilo. Porque às vezes tem uma aparência tão correta tudo e a intenção não é tão boa assim, né? Principalmente se você está levando algo, fazendo alguma coisa com esses dois espíritos que eu falei, ou com o espírito de competição, porque no fundo você precisa mostrar que você é melhor do que alguém, né? É melhor que alguém. Então, independente dessas coisas, nós fomos criados por Deus, sim, com objetivos, tá? Com objetivos só que nós também somos bons em estabelecer meta. Você é boa em pontuar as coisas que você faz, os seus objetivos dentro do seu ministério? Você sente que você flui bem nisso? Eu gosto de estabelecer, mas eu não sou tão regrada nisso, em muitas metas. Assim, a minha filha, meu Deus, ela vai, ela checa cada uma das metas, eu acho. Ela, meu marido, eles são mais desse assim. Eu sou um pouco mais... Sim, porque isso é uma característica humana. E hoje o valor que se dá a quem faz isso com excelência né? Verdade. Todo mundo acha o máximo, né? Mas quando elas, porque nós sabemos lidar bem com elas, eu sempre gosto de pensar, e daí? E quando você não chega lá, qual é a tua reação? Que postura que você vai tomar? Exatamente, por isso que as metas, a gente precisa cuidar justamente no estabelecimento da meta, né, para saber até onde a gente vai chegar, e se não chegar, porque às vezes a meta, ela serve só para nos dar uma certa direção, mas não que a gente vá alcançar aquilo. Né? Sabe, porque daí os sentimentos, né, em relação ao que você tem, já pensou, se você botou algo
inatingível, vamos colocar. Porque tem algumas coisas que para determinadas pessoas são colocadas às vezes na medida do quase impossível. Não Exatamente. Tem, né? Tem essas coisas. E esse comprometimento com metas erradas, sabe, vão nos frustrar, não vão fazer a gente, né? Então a gente às vezes tem que mudar as perguntas. A colocação aqui foi boa. Esta é uma boa meta? É uma boa pergunta, né? É uma boa meta? Exatamente. Ou é a melhor das metas? Onde é que ela está me levando? Que resultado eu vou ter? Outra coisa que a gente pode se perguntar, metas podem mudar quem nós somos? Então, eu, enquanto eu fazia essa reflexão, eu li o depoimento de uma mãe, eu acho interessante, eu achei bem, bem legal. Ela contou que ela colocou uma... Eu vou colocar como meta porque é um objetivo, são sinônimos essas coisas. Os filhos dela, desde que eram pequenos, ela colocou e que na casa dela, uma casa inteirinha, com um piso de carpê, né? Hoje não tem muito, né? Mesmo no sul, né? Mas na América do Norte isso é bastante comum, né? Por causa das... E ela colocou assim como um dos objetivos é realmente manter o carpê limpo, um carpê limpo como novo. E ela falou que durante quase 20 anos, enquanto os filhos dela estavam lá, ela fez tudo para que isso acontecesse. Ela não permitia que eles chegassem, pisassem com determinado sapato, tinha que ser descalço, não deixava comer uma bolachinha ali, proibia isso, determinados brinquedos, enfim, foram 20 anos de uma censura, de um cerceamento total. E 20 anos depois, quando todos os filhos se foram, ela disse que foi a coisa mais errada que ela fez na vida dela. Sim. Porque ela tinha conseguido a meta dela. 20 anos depois, o carpê da casa dela parecia recém-colocado. Sim. Ela tinha um carpê perfeito, limpo, maravilhoso. Ela diz, a que preço? Exatamente. Não é um exemplo interessante, né? Muito. Cadê a marca da vida aqui? Daquilo. Ela falou, como eu gostaria agora de encontrar, sabe lá, algum suco caído por aqui, porque alguém passou por aqui, ou alguma coisa, né? Sabe, são metas que ela diz são objetivos dos quais se arrepende quando chega lá, né? Então, o que é que precisa mudar? Eu peguei, nossa conversa sempre tem apoiamento bíblico, eu peguei quando a gente precisa mudar. Eu peguei um texto bíblico, em Gênesis 32, 28, Deus falando. Diz assim, Gênesis 32, 28. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel. Deus estava falando para Jacó, tá? Um homem que até esse dia veio manipulando, veio tomando controle, esse controle que a gente sempre diz, né? Exatamente. Ele querendo agir conforme, né, o braço dele, a força dele, querendo ou não, de certa forma, até nessa luta com o anjo, no Vale de Jaboque, ele tá manifestando aí a vida dele até então, que era uma luta constante contra o Senhor. Né? Uma luta constante. Contra todos, contra o irmão, todos. Contra o tio, contra uma vida de luta, uma vida de eu vou buscar. E neste momento desta fala, ele estava voltando para casa. Ele estava deixando para trás um passado com o Labão, só que pela frente ele tinha um acerto com o irmão. Né? Então era essa situação que Jacó tinha. O que é que ele tinha feito em termos daquilo de coisa? Ele tinha conquistado dinheiro, porque ele estava voltando muito rico. Sim. Tá? Ele tinha esposa, ele tinha filhos, enfim. Ele chegou lá. Sim. De que maneira? Quem sabe a história, não sei se é interessante a gente só dar uma pinceladinha aqui, tá? Mas nessa volta, né, depois dessas conquistas, é alguém que tinha, em termos de objetivo e meta, gente, ele passou aquele vale só com um casado, não foi? Ele estava voltando com riquezas, mulheres, filhos, tudo, deu tudo certo, sabe? Mas ele tem uma luta com um anjo que estava diante de uma pessoa completamente
assustada. Exatamente. Ia ter um encontro que ele sempre temeu, né? Então, era a hora de deixar de ser aquele Jacó que ele tinha sido até então, porque um novo homem, será era um novo nome, uma nova identidade? Porque ele diz assim, já não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel. Agora só vou dizer para você, eu li Gênesis para você. Muitos anos depois deste evento aqui, lá em Êxodo, quando Deus aparece para Moisés, olha o que Deus disse para Moisés. Êxodo 3,15. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, Deus de Abrão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, me enviou a vós outros, e este é meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Ele disse, eu sou o Deus de Jacó. Olha só. Não é interessante? É muito interessante. É, né? muito lindo, porque Deus, ele permanece o mesmo, né? Sabe, queridos, um homem, em relação a Jacó, Jacó é um personagem muito interessante, né? Muito. Muito, muito interessante mesmo. Ao longo da Bíblia, ele foi chamado por esses dois nomes. Sabe, às vezes ele é chamado de Jacó, às vezes ele é chamado de Israel. E será que nós não somos complicados assim? Às vezes nós não somos duas coisas, né? Eu vejo, a gente tem nessa, inclusive a luta da carne mesmo, carne com espírito, a gente querer fazer uma coisa, a nossa carne querer fazer outra coisa. Muitas vezes a gente quer voltar, né, nas coisas do passado. Então existe mesmo essa luta. Jacó, o enganador, né? O nome Jacó significa o enganador. O enganador. Sabe? Então a gente vê mesmo isso. Sabe, agora, ele diz, eu sou o Deus de Jacó. Um Deus que conhece tudo, ele conhece as nossas fraquezas, conhece os nossos, mas um Deus que sabe em quem nós vamos ser transformados, se nós permitirmos, né? Exatamente. Né? Naquela hora ali. Então, nós, sabe, as nossas metas, aquilo que nós colocamos, os nossos objetivos, tem que ser de acordo com aquilo que Deus possa aceitar. Né? Exatamente. Temos que colocar coisas que Deus vai... Porque Deus nunca... ele tinha promessas maravilhosas para esse Jacó, que parecia que ia fazer tudo errado na vida. Exato. Né? A Bíblia já diz, né, que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor, né? Então a gente faz mesmo as nossas metas, mas a gente precisa alinhar as metas à vontade do Senhor, né? Jacó brigou a vida inteira. Ele começou a vida dele brigando. Ele brigou dentro do ventre da mãe dele para sair primeiro que o irmão, né? Então, enganou o pai dele para receber uma bênção de primogenitura que não era dele, né? Ele disputou coisas com Labão, tudo. E ele está aí, a gente vai encontrar ele lutando com o anjo, lutando com o Senhor, né? Essa era uma luta, sabe? Agora, a gente vai perceber, e a Bíblia vai mostrar, que, na verdade, neste momento, a luta não era mais nem com Labão, nem com... Era uma luta, a coisa era com ele e Deus, né? Não é lindo esse momento, né? Muito. Nós passamos, né, por esse vale também. Nós passamos por esse encontrar, né, essa luta que nós temos conosco mesmo. Eu vou chamar um intervalo bem pequeno e a gente volta já para continuar essa conversa. Estamos de volta e nós estamos falando das metas e daquilo, os objetivos e aonde nos leva, mudanças que precisamos ter e a gente vai tentar fechar um pouquinho, né, com a história de Jacó, né, uma duplicidade de nomes, tudo aquilo que ele buscou. Ele lutou a vida inteira, botou metas e a gente vai ver que a luta não era, como eu já disse, contra o irmão, contra o tio, contra o anjo. Era ele e Deus, era ele se encontrar. Essa duplicidade de nomes, né? O Jacó fez por ele mesmo uma tentativa dele né, de se encontrar nesse mundo e o Israel... ele poderia ter descansado na aceitação de Deus, não é assim? Né? Exatamente.
a promessa de Deus, né? Promessa que Deus tinha. Esse povo da aliança. Sabe, não que ele tivesse chegado ao ponto, Deus falou, agora eu mudo porque Israel, você chegou, ficou perfeito. Não tem isso, né? Não. É um processo, né? Isso acontece nas nossas vidas, um processo que se dá na santificação, o Espírito Santo de dentro para fora, né? Nas nossas vidas. Então, o propósito, a mudança de meta, o nome ia simplesmente ajudar nisso. Um relacionamento de um Deus que amou Jacó, né? Iria vê-los transformado em Israel, né? Então, naquele momento, eu acho que pelo menos ficou de uma clareza muito grande para Jacó. Mas ele ficou marcado. A Bíblia diz que dessa luta ele saiu de lá marcado, né? O encontro com o irmão não foi nada do jeito... Olha o que ele tinha. O que ele tinha planejado encontrar com o irmão? Eu vou agradar meu irmão de que jeito? Dando um monte de... Muito presente, né? Para o irmão, mostrar para o irmão todas as riquezas dele também, que ele já tinha uma vida estruturada, e ele falou, eu vou conseguir com o meu irmão por causa do presente. E vou oferecer tudo isso. Não precisou de nada disso. O irmão veio até ele e simplesmente choraram e se abraçaram, é isso que diz a Bíblia. Ele foi surpreendido com isso, não ia ser do jeito dele, né? Não ia ser do jeito que planejou. É tão legal a gente ser surpreendido por Deus, por uma coisa que você às vezes planejou, era a tua meta, tudo ia acontecer tão diferente, né? Exatamente. Isso é muito melhor do que o que muito melhor do que você imaginava, né? Esse processo, e aí a Anny colocou, o tema é esse, é processo. A nossa transformação é contínua, enquanto de glória em glória. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos estar passando por essa transformação, né? Então, o objetivo, a meta da nossa existência é realmente ter o nosso relacionamento com Deus, aquilo que nos aproxima, nos faz conhecer melhor, né? Agora, Jacó não foi o único personagem bíblico. No Novo Testamento nós vamos encontrar alguns que podem nos ensinar muita coisa sobre metas, né? Vamos pegar, por exemplo, os do Novo Testamento, duas figuras expressivas como foram Pedro e o apóstolo Paulo, né? Para ser realizado e metas que tem. Pedro, vamos começar por Pedro. Quais eram as qualificações que Pedro tinha, né, para ser o principal dos apóstolos? Pois é. Se a gente olhar assim... No natural tinha o quê? O natural, até a forma que ele viveu, né? Até então, a gente vê que ele era muito impulsivo, que ele falava mais do que devia. Então, assim, aos olhos naturais... Aos olhos naturais não tinha nada. Não. Sabe? Não tinha instrução, não tinha... E a Bíblia vai contar que ele mentiu, que ele falhou, que ele se acovardou, né? Ele se acovardou, né? Agora... Depois, quando Jesus voltou aos céus, quando Jesus subiu, nós vamos ver uma atitude de Pedro, que está no livro de Atos 4, versos 13 e 14. Diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eles eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham em dizer o contrário, né? Você veja, nós estamos falando agora de uma cultura, de homens daquela cultura. Sim. Aos homens daquela cultura, quem era Pedro? Exatamente. E João? Letrado, não devia falar direito, não escrevia, não sabia ler. Tinha aprontado no tempo que andou com Jesus, falhou com Jesus, negou Jesus, fez um monte de coisa. No entanto, sabe, aquilo que para a sociedade, o fato de não ter cultura, não ter instrução, tá? Eles não tinham nada de expectativa daquela cultura para chegar onde chegaram. Ele faz um milagre maravilhoso. Exatamente. Né? Que não podia ser negado. Exatamente. E é muito interessante esse texto de Atos 4, porque ele está depois do Atos 2, porque só aconteceu essa situação aqui por causa do Pentecoste que aconteceu em Atos 2. Santo. Porque nós vemos o Pedro de antes da descida do Espírito Santo dessa forma, impulsivo, falando, né? Sem pensar. E
depois do Espírito Santo é que nós vemos ele capacitado para cumprir o chamado. E isso é muito importante, Mirtz, porque a gente entende que o chamado nós só vamos conseguir, né, atuar diante daquilo que o Senhor nos chamou, o propósito de Deus, se for através do Espírito Santo. Não é obra humana, é obra espiritual. E sabe quem vai nos dar prova disso? O próximo apóstolo que a gente vai chamar Paulo. Porque Paulo, aos olhos da sociedade, ele tinha todas as qualificações possíveis, aquilo que a sociedade judaica, os líderes esperavam, porque ele era incrível, absolutamente capacitado para chegar lá. Tá? Eu vou ler para vocês como o próprio Paulo se descrevia. Está lá em Filipenses 3, a partir do 4, diz assim: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, de linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Era a descrição de quem ele era. Exatamente. Aquilo que dizem, né, que Deus não capacita os escolhidos. Não, fala assim. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Há quem diga essa frase, mas ela não é bíblica e não Paulo justamente vem trazer o contrário. Por quê? Porque Deus está escolhendo alguém que é muito capacitado. Muito. Né? Então nós vemos que Deus usa quem Ele quer para fazer a obra dele. Agora, aos olhos daquela sociedade, isso levaria Paulo a ser o cara dos caras, tá, né? Para alcançar qualquer meta, tá? Ele tinha essas características de bom judeu. Talvez, na lógica deles, Pedro devesse ficar muito parecido com Paulo para chegar a fazer o que fez. E sabe que era ao contrário, né? Mas para que as metas do evangelho fossem alcançadas, Paulo é que teve que se tornar como Pedro. A gente vai ver, sabe, porque Paulo, tudo aquilo que ele descreveu ali, ele teria que refutar. Exatamente. Não é isso que ele fez? Ele vai, tanto é que ele vai dizer, eu vou ler Filipenses 3, eu tinha lido vou ler 3. A partir do 7. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Ai, que lindo, né? Esse aqui é o relato de alguém que encontrou a pérola de grande valor, né? Que deixou tudo que tinha, que aos olhos do mundo era de grande valor, e ele falou, não, eu deixo isso tudo em troca dessa pérola de grande valor que é Jesus. Ele entendeu. O que Paulo havia conquistado, queridos, não era errado. Ter todo o conhecimento da época dele, a cultura, mas não era a melhor meta. Nós estamos falando de escolhas corretas. Aquilo, sabe, não valia gastar a vida dele naquilo. E nem fazia parte do plano que Deus tinha para ele. Porque esse era a meta, o objetivo dele de conhecer Cristo, não precisava de nada daquilo. Exato. Não é preciso de nada daquilo para conhecer Cristo, né? Exatamente. E o que ele fala, sabe? Então, coisas de que às vezes pessoas se envergonham. Eu gosto de continuar lendo Filipenses para você. Filipenses 3:12, ele diz assim: não que eu tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo,
para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. As metas deles mudaram completamente. Mudaram completamente. Né? E isso é importante da gente analisar as nossas metas, né? Porque muitas vezes nós perdemos muito tempo e energia em metas que não estão de acordo com o plano de Deus para as nossas vidas. Então, a pergunta, né, que eu faço é: será que nós já perguntamos para Deus se aquelas metas são dele para nós? Porque às vezes elas são muito aprovadas e bem aceitas por aqueles que nos rodeiam, pela sociedade que nós vivemos. Exatamente. Né? Como era de Paulo, né? Mas acontece que Paulo impressionava a quem? A quem ele impressionava com tudo aquilo? Né? A um time de judeus, certamente, né? Mas as nossas metas têm que ser assim: eu quero ser qualificado para cumprir o chamado que ele me deu, né? Conhecer a vontade de Deus para nós, alcançar o que? Alcançar o quê? É gastar energia, né? Como é que nós alcançamos? Eu creio que a gente alcança, né, essa meta estando nesse processo, estando nesse caminho no Senhor, né? Então, assim, nos abastecendo disso. É muito importante, Mirtz, porque a nossa tendência é nos desviarmos desse caminho, né, desse percurso que temos aí pela frente até que Jesus venha. Então, é muito fácil, o ser humano, ele é inclinado a desviar-se de Deus. Então, eu creio que a gente continuar olhando e observando a nossa caminhada, vendo o prumo da palavra do Senhor, para que a gente possa caminhar nisso e atingir essa meta, cumprir o plano de Deus através das nossas vidas. E sabe, e às vezes são coisinhas bastante diferentes daquelas que você hoje, daquilo que é oferecido para você como você ser assim, bem sucedido, né, nas suas metas. Porque além dessa mudança, né, é uma mudança que implica numa coisa que o mundo não... Independência, né? Dependência. Passar a depender completamente. Você bota uma meta justamente com o objetivo de independência. E a dependência. E quem vai nos qualificar mesmo é o ajudador. É aquele que Jesus, quando foi, disse assim: é importante que eu vá para que ele venha e a gente possa dar esse espaço que ele precisa, né? Queridos, era o que a gente tinha para você hoje. Agradece muito a sua companhia e te convido para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe.